Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos orar, né? Vamos pedir ao Senhor para continuar conosco, para continuar falando nesta noite. Que todas as coisas continuem sendo feitas aqui para o louvor da glória dele. Amém? Pai amado, Pai querido, te rendemos graças, Senhor, por tudo que já foi realizado aqui nesta noite, Pai, pelas bênçãos contadas, Senhor, pelos louvores oferecidos a Ti. Pai, neste momento, ó Pai, eu quero entregar nas Tuas mãos a minha vida, que o Senhor, meu Deus, me use como instrumento nas Tuas mãos, que eu venha falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que a Tua palavra alcance cada família, cada irmão aqui nessa noite, aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, acompanhando este culto em seus lares. Que seja uma palavra, ó Pai, de conserto para as nossas vidas, que seja uma palavra, Senhor, de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Muito obrigada, Senhor. Tira todo o nervosismo, tira todo o eu, Senhor, tira tudo que não vem de Ti, que o Seu nome, apenas o Seu nome, continue sendo glorificado nesta noite, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, um desafio, né? Está aqui na frente. A gente sempre fala isso, que a gente fica nervoso, a gente fica ansioso. Por mais que a gente leia, por mais que a gente medite, por mais que a gente estude, por mais que a gente ore, mas quando chega aqui, que a gente vai olhar para os irmãos, que a gente sente o peso da responsabilidade de falar da palavra do Senhor. Mas é Ele que está no controle, é Ele que tem o controle e tudo vai acontecer conforme a vontade dEle. Amém? Os irmãos que puderem estejam aí intercedendo, estejam orando pela minha vida, para que a palavra do Senhor seja explanada, como eu disse, conforme a vontade dEle. E aí eu estava, pedindo ao Senhor, foi me dado essa responsabilidade. Já tivemos aqui mensagem do nosso pastor, o pastor Alain, Rafael, Daílson, já trouxeram palavras edificantes para as nossas vidas acerca desse tema. Famílias importam. E aí eu pedi ao Senhor também que falasse ao meu coração, né? E assim, irmãos, Ele falou de uma forma tão assim maravilhosa, que eu acordei, né? Deus disse assim, é sobre isso que eu quero que você fale. E aí eu levantei e fui copiando, fui escrevendo aquelas coisas que Deus estava falando no meu coração. E o pastor disse que eu fiz um jornal, mas eu não fiz um jornal, não. E aí a gente vai lendo, vai ouvindo outras mensagens, vai lendo reflexões acerca do tema. E aí a gente vai se aprofundando e o Senhor vai falando. Então, para a gente começar, a gente tem um tema, né? Famílias importam. E aí eu estava pensando de 3 formas. Essa família importa, tem 3 frases ali que a gente pode... Uma frase que a gente pode transformar em 3. Como assim, Luciana? A gente pode falar que essas famílias importam de uma forma exclamativa, expressando um sentimento. Famílias importam, né? A gente pode falar essa frase com uma interrogação. Famílias importam? E a gente pode falar essa frase com uma afirmação. Famílias importam, não é verdade? E nós estamos aqui nessa noite para falar com essa afirmação. Famílias importam. Famílias importam. E aí o Senhor veio falando ao meu coração e a gente não tem como fugir do início. A família foi criada por Deus. A instituição que o Senhor formou, que o Senhor criou. Que lindo esse testemunho de Rairine, né? Queria completar a família com um filho, né? Tava bom, ela e Joaldo, mas ela queria a bênção de gerar. E o Senhor concedeu a ela, glória a Deus por isso, né? A família e outras pessoas que estão esperando no Senhor, vai acontecer conforme a vontade dEle. Vai acontecer conforme a vontade dEle. Então, a família, por ser uma instituição criada por Deus, ela sempre foi, ela é e sempre será atacada pelo inimigo. Porque tudo que Deus faz é bom. E o inimigo quer destruir tudo que Deus faz. Então ele investe, ele faz um monte de coisas, um monte de situações, ele usa para destruir as famílias.
E Ele tem feito isso. E nós estamos nesse advento aí da pós-modernidade, né? Da globalização, que tem acabado com algumas famílias. Nós temos deixado algumas coisas entrarem nas nossas casas que não são de acordo com a vontade de Deus. Tudo mais fácil, tudo modernizado, né? Tudo, a gente tem acesso a tudo hoje. A facilidade é muito grande e isso tem prejudicado as nossas famílias. Uma coisa que eu tenho me preocupado muito é uma frase que eu tenho escutado de jovens e até de crentes maduros, é que nós estamos vivendo muita religiosidade. Nós somos cafonas, nós somos ultrapassados e nós somos religiosos. Por quê? Porque não apoiamos algumas coisas, porque não concordamos com algumas coisas, porque a palavra do Senhor, ela tem para a gente princípios, ela tem para a gente orientações, ela tem para a gente normas, mandamentos, e eles são inegociáveis, não são ultrapassados, porque o que Deus criou, o que Deus formou, o que Deus escreveu lá no passado, a palavra ela se renova todos os dias. Então, nós estamos dizendo assim, você é careta porque você não está acompanhando esse movimento aí. Você é ultrapassado porque você não está acompanhando esse movimento. Esse movimento tem destruído famílias. E nós temos que acordar. Nós temos que abrir os nossos olhos, porque o inimigo, ele sabe trabalhar. Ele vem minando. Ele não chega se apresentando como ele realmente é. Ele vem de várias formas e aí muda toda a situação. Então nós temos que entender uma coisa. A palavra do Senhor, em Malaquias 3:6, diz assim, a parte A, só a parte A. Porque eu, o Senhor, não mudo. Então ele é imutável. O que ele falou, o que ele escreveu, a sua palavra está aqui, é a nossa regra de fé e prática. Então os princípios do Senhor, eles são princípios inegociáveis. O que ele disse está dito. Não tem como dar um jeito, não tem como dar um jeitinho, não tem como modernizar a palavra do Senhor, né? Modernizar que eu estou dizendo para trazer para a nossa era da modernidade, né? Para a nossa era da globalização, para a nossa era para deixar de ser cafona. O Senhor, eu não mudo. Então a gente entende aqui nessa noite que Deus é o mesmo. Jesus Cristo disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, para fechar, a gente já entende o quê? A palavra do Senhor, ela não muda. Não é? Então, o que a gente aprendeu lá, esses princípios que nós aprendemos, eles são inegociáveis. Eles não mudam. Amém, irmãos? Amém. Então, assim, a família, ela importa. Ela é importante para Deus, para mim, para você, para a sociedade. Uma família forte, uma igreja forte. Uma família forte, uma sociedade forte. É isso que o Senhor quer. E nós precisamos, a palavra que o Senhor trouxe para mim é que nós precisamos resgatar alguns valores para colocar de volta, resgatar, trazer de volta nas nossas casas, nas nossas famílias. Claro que talvez alguns pensem e sei que estão vivendo, talvez você possa dizer assim, mas eu já faço tudo isso. Glória a Deus pela sua vida, pela sua família. Mas aqueles que precisam, né, que não fazem, ou que deixou de fazer, um tempo fazia, hoje não faz mais, que o Senhor nos dê a graça de retornarmos a fazer, a voltar a esses princípios, a voltar a esses valores, que são valores que o Senhor não negocia com ninguém. Pode passar o tempo que for, pode mudar tudo, mas a palavra do Senhor, ela não muda. Amém? Pronto. Uma coisa interessante também para a gente falar daqui a pouco dos valores, é que a família ela tem uma hierarquia, né? Nós sabemos que a família é formada pelo homem, pela mulher, pelos filhos. É uma hierarquia. Mas para muitos é ultrapassado isso aí. Para muitos, isso aí é coisa lá de trás. O modernismo, a modernidade nos traz outras e outras definições. Mas a palavra do Senhor nos diz que é assim.
A família é formada pelo homem, o pai, o cabeça, o líder, a autoridade da casa, né? A mulher, a submissa, a ajudadora, a companheira, aquela que está ao lado do marido. Os filhos, para honrar, para respeitar, para obedecer. Mateus leu aqui em Efésios, né? Lá, se a gente for ler Efésios 6, a gente vai ver sobre essa questão toda aí de obediência. E tem uma promessa, né? A gente vai fazer cumprir direitinho e o Senhor vai fazer a parte dele. Então, nós, nessa inversão de valores que nós estamos vivendo, a família está mudando de cara para outras pessoas. É até compreensível a gente, poxa, realmente alguns pensam assim porque não conhecem a palavra de Deus. Mas nós que conhecemos, temos que entender que o homem, que a mulher, que os filhos, todos são pessoas especiais, pessoas maravilhosas, mas com missões distintas. O homem tem a sua missão, a mulher tem a sua missão e os filhos têm a sua missão. Nós estamos vendo muitas famílias destruídas, desordenadas, porque não estão seguindo os princípios da palavra de Deus. Existe uma hierarquia a ser seguida, sim. Existe algo que o Senhor formou e Ele colocou e Ele nos deu como aqui, ó, exemplo. E a gente precisa seguir a palavra do Senhor. Homem tem a sua importância, a mulher tem a sua importância, os filhos têm a sua importância. Todos têm a sua missão específica, cada um no seu lugar, no seu devido lugar, fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Amém? Então vamos continuar aqui. Famílias importam. Estamos afirmando isso com toda a nossa consciência. Famílias importam. A minha família importa para mim. A minha família importa para Deus. A sua também é importante. E aí a gente traz a questão dos valores que foram perdidos. O que são valores? Os valores, a gente trouxe uma definição aqui. São princípios éticos, morais, religiosos. São princípios também profissionais, ou seja, no trabalho. São princípios que vão conduzir a nossa vida. Valores, eles conduzem a vida das pessoas, direcionam o rumo da vida das pessoas, certo? Então, nós vamos ver aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem alguns valores lá, né? Tem a questão da honestidade, tem a questão da honra, liberdade, né? Que a gente tem igualdade, esses valores que tem lá. A gente só é ler, olhar, dar uma olhadinha que a gente vai ver vários valores aí. Por quê? Porque foi escrita por algum homem, talvez conhecedor da palavra, talvez não, mas que está lá para a gente seguir, porque sabe que é para viver bem, né? Se a gente seguir esses valores, aí a gente vai ter uma vida. E a palavra do Senhor, né? Que é a nossa regra de fé e de prática. Os valores contidos aqui são valores maravilhosos. São princípios, assim, é o próprio Deus falando para mim e falando para você. É o próprio Deus falando. Por quê? Porque Ele quer que nós vivamos bem. Porque Ele quer que nós tenhamos a vida eterna. Porque Ele quer que as nossas famílias sejam famílias que sejam salvas. Ele quer que as nossas famílias proclamem a Tua palavra. Ele faz tudo isso porque famílias importam. Amém? E o primeiro valor, eu coloquei assim como princípio, o valor, algo que você queira resgatar na sua casa. Como eu disse, alguns estão vivendo, outros talvez não. Mas mesmo assim eu vou dizer que o primeiro é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Famílias importam. Deus em primeiro lugar. Deus acima de qualquer coisa. A palavra do Senhor nos diz, em Mateus 6,33, a gente conhece, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Se Ele quiser acrescentar, né? Se Ele quiser, Ele acrescenta, porque Ele é um Deus maravilhoso. Mas a palavra nos diz que nós devemos buscá-lo em primeiro lugar. E aí a gente traz algumas perguntas para as nossas vidas. Deus tem sido o primeiro lugar na minha família e na sua? Se sim,
Ótimo. Se não, é momento de refletir. Quantas coisas nós temos deixado entrar em nossas casas e ocupado o lugar de Deus? Quantas coisas nós temos assistido, ouvido, falado, que tem ocupado o lugar de Deus? Nós temos deixado de lado a palavra, estamos colocando uma programação indevida dentro do nosso lar. Famílias importam, mas a gente está lá vendo coisas que não edificam, programas que não trazem nada de edificante nas nossas casas, mas nós estamos assistindo, colocando nossos filhos para assistir. Ontem a gente foi colocar uma comédia, né? Que me deram o nome de uma comédia. E aí eu disse, Célia, vamos rir um pouco, a gente precisa rir um pouquinho. Gabriel estava jogando videogame, aí estava eu e ele lá, a gente colocou. Quando eu olhei para a cara dele, ele olhou para mim. Palavrão? Não, desliga esse negócio aí, que não tem nada a ver. Por quê? Não tem nada a ver, porque a gente vai encher os nossos olhos, encher de coisas que não edificam. Então a gente precisa trazer Deus, aqueles que por algum motivo deixaram, para o centro, para ser o primeiro das nossas vidas. Famílias importam. Se nós tirarmos Deus do lugar que é devido, a família vai entrar em crise, a família vai passar por problemas, mesmo com Deus no lugar dele, a gente vai passar, mas vai ser mais fácil suportar, porque Ele é o Senhor da família, porque Ele está cuidando das nossas famílias. Então, o primeiro lugar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, deve ser ocupado pelo Senhor, deve ser ocupado pelo nosso Deus. Salmo 128, versículo 1, que é o Salmo da família, diz o quê? Bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Coloca Deus em primeiro lugar, teme a Ele, anda nos caminhos dEle, que você, sua casa, sua família será bem-aventurado. Amém? Então, vamos resgatar isso aí. Digo de novo, aqueles que deixaram, né, que tiraram Deus do lugar que lhe é devido. Uma outra coisa, um outro valor, um outro princípio, vamos falar assim, que a gente precisa trazer de volta para a nossa casa é a obediência. A obediência tem ficado de lado. Nós estamos vivendo situações em que muitos filhos não querem obedecer os pais, né? Muitos filhos não querem obedecer às autoridades. Por quê? Porque vê exemplo dentro de casa. Mas a primeira questão de obediência que eu quero falar é a obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus. Se a gente se guiar por ela, volto a dizer, tudo fica mais fácil. É o nosso manual. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. Então, a gente precisa ser guiado pela palavra de Deus. Lá em Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, a família importa, lê a Bíblia, pratica o que nela tem escrito, medita de dia e de noite. A sua família, ela vai ser feliz, ela vai ser bem-aventurada. 1 João 5,3 diz assim, obedeça aos meus mandamentos, eles não são pesados. Então, onde é que nós vamos encontrar os mandamentos do Senhor? Na Bíblia. Está dizendo o que para a gente? Obedeça a minha palavra. Os meus mandamentos não são pesados, não. Então, a gente precisa obedecer a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo, volto a dizer, gente, nós estamos invertendo os valores. O que é certo está virando errado. O que é errado está virando certo. E a igreja está calada. E a igreja está concordando. E a igreja está abrindo as portas. E a igreja está aceitando. E não é assim. Não é assim, porque no dia o Senhor vai cobrar de cada um de nós individualmente. Nossas famílias importam. Nós precisamos colocar a Bíblia como centro, como prática das nossas vidas. O Senhor tem nos alertado porque Ele nos ama. O Senhor nos ama e Ele quer que nós acordemos. Ele está nos despertando para isso. Então, família importa, Deus em primeiro lugar. Família importa, a palavra do Senhor, alimento, ler livros, outros livros é bom. A gente fica, vai ficar culto
É muito bom isso. Inteligente, intelectual, falar bonito, palavras difíceis. Isso é muito bom, é bom. Mas isso aqui, ó, é melhor ainda. É melhor ainda. Eu prefiro falar errado, mas eu quero falar da palavra de Deus. Porque ela é lâmpada, ela é luz, é ela que vai me conduzir para o céu. É ela que vai nos conduzir para o céu. Amém? A questão de obediência também, né? Obediência à liderança. Meu Deus, nós temos... Aí eu vou puxar um pouco de sardinha para cá, de brasa para minha sardinha, né? Liderança. Eu obedeço a minha liderança. Eu obedeço a minha liderança. Obedeço a minha liderança como marido, obedeço como pastor, que o Senhor colocou na minha vida. Isso aí ele sabe e ele pode chegar aqui e falar. Não tomo nenhuma... Porque, né, sou a esposa do pastor, a missionária da igreja, não tomo nenhuma atitude aqui na igreja sem o pastor saber. Não tomo nenhuma atitude na minha casa sem o meu marido saber. Ele concorda. Claro que ele concorda, graças a Deus por isso, com algumas coisas, mas eu não faço nada que ele não saiba. Ele que não concorda, o Giovanni disse que ele... Não, lá em casa não tem isso, não. Lá em casa ele é a autoridade, sim. Não venha, não. Claro, a última palavra é dele. Ai. A mulher consegue algumas coisas, né? Mesmo que a gente sabe, nós que somos mulheres sabemos fazer de um jeito que o marido vai acabar cedendo. Mas o marido é isso, a obediência, a liderança. Gente, eu sou professora, né? Eu trabalho na educação há mais de 30 anos. E aí essa questão da obediência, você percebe isso. Então, o professor, ele é uma figura, hoje não é mais não. Ele era uma figura que representava a autoridade. Ele era uma figura que algumas crianças tinham como mãe, né? A segunda mãe. Eu peguei essa época, eu tenho mais de 30 anos ensinando em sala de aula. Então, os meninos chegavam na escola e nos respeitavam. E assim, se tirasse uma nota ruim, uma coisa, tem até memes aí na internet falando isso. Os pais brigavam com os filhos, questionavam os filhos porque aquela nota foi tirada daquela forma. Hoje, eles querem bater na gente. Estou mentindo, Rose? Pois é, né? Então, hoje os pais, eles ouvem os filhos, é para acreditar nos filhos, sim, claro que é para acreditar, mas filho também engana a gente, né, Gel? Filho também engana a gente, né? Mas a gente, graças a Deus que eu tenho 4 olhos agora, estou bem atenta. Mas filho, eu sou filha, fui jovem, né, Zélio? A gente fazia algumas coisas, mas não, eu fui jovem, eu sei, mas eles pensam que o pai e a mãe é bobo e não sabe de nada, mas a gente sabe sim, e ainda mais quando a gente tem discernimento do Espírito, Deus não deixa nada escondido não, Deus não deixa não. Então, vamos falar, então assim, essa questão da liderança, né, essa falta de respeito, perdeu. Nós precisamos resgatar isso nas nossas casas. Por quê? Porque o filho, muitas vezes, não respeita pai nem mãe. Quer bater, né, tete a tete, falar alto, gritar com pai e mãe. Não é assim. Mãe é mãe, pai é pai. O respeito tem que haver. E quando ele aprende isso em casa, né, porque esses valores, assim, muitas coisas nós aprendemos na infância. Não é assim. Se ele crescer desrespeitando, ele vai desrespeitar todo mundo. Todo mundo. Então, se ele chega em casa... gente, se o filho chegou em casa, a professora fez isso, vai verificar, viu? Pergunta, vai na escola. E não vai armado, não. Vai conversar com a professora, com a educação. Porque, às vezes, o filho tenta tapear e quer ser sempre certo. Viu? E a gente precisa ter esse discernimento. Então, a desobediência... e a falta de respeito à liderança tem que ser resgatado para dentro das nossas famílias. Famílias importam, é um princípio básico. É um princípio básico de vida. Então, se sua família importa, coloque Deus em primeiro lugar. Se sua família importa, coloque a prática da leitura da Bíblia. Se sua família importa, respeite as pessoas. Obedeça à sua liderança. Respeite, mostre a seu filho como é que trata os outros. Respeite o mais velho, né? Respeite
Respeite todo mundo. Respeito mútuo, isso é muito importante nas nossas vidas. E tem se perdido, porque hoje é o que eu acho, o que você acha, e aí, ó, a minha opinião é que vale, e aí pronto, eu passo por cima de você, sem limite, sem eira nem beira, e não quero nem saber, e não é assim. E não é assim que deve acontecer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu estou terminando, deixa eu ver a hora, porque eu obedeço, viu? Obedeço, que eu tenho que dar a palavra para ele terminar, para ele fazer o apelo, são 19h30. Obedeço, tá vendo? Aqui é na prática, não é só teoria não, tem que acontecer. E não é porque eu estou na frente de vocês não, porque ele sabe e ele está aí para provar isso aí. Vamos lá. O outro princípio que tem que ser resgatado nas nossas famílias, que se por acaso vocês perderam, viu? Lembrem sempre, eu estou colocando sempre esse se, porque se tiver, ok. É a humildade. Humildade, contrário de orgulho. Famílias orgulhosas, briguentas, que fica lá com confusão, no relacionamento, sem se humilhar, sem mostrar renúncia. É uma confusão. Por quê? Somos falhos, né? Erramos. Quando a gente reconhece que precisa colocar a humildade em primeiro lugar, seguindo o exemplo, em primeiro lugar que eu digo, dentro da família, seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus, tudo fica mais fácil, né? A gente reconhece que precisa pedir perdão, a gente reconhece que precisa voltar atrás. E isso, gente, não é só na família, não, é em qualquer relacionamento. O tema é porque famílias importam, a gente está trazendo para o convívio dentro da nossa casa. Mas isso é com qualquer pessoa. A questão desse relacionamento, dessa humildade, da questão do respeito, é dentro de casa, é fora de casa, é na igreja, onde você anda, no seu trabalho, onde você anda, onde você estiver, com um conjunto de pessoas, esses princípios devem ser colocados em prática na sua vida. Amém? Então, né, a questão da humildade, a verdadeira humildade não é uma virtude da filosofia. Não é, não. É algo que vai acontecer gerado pela ação do Espírito Santo. Só é humilde aquele que verdadeiramente tem o Espírito Santo na sua vida. Não precisa dizer para ninguém, eu sou humilde. Não diga não. Quando você abre a boca para dizer, já perdeu sua humildade. Mostre que você é. Faça, pratique a humildade dentro de casa. Tem uma frase que eu li, que eu achei interessante, que diz assim: o primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. Então a gente tem que reconhecer que muitas vezes a gente quer que o nosso orgulho fale mais alto. Mas é necessário praticar a humildade, porque se a família realmente importa. E tem um exemplo de Jesus lá em Filipenses 2, né, que a gente já conhece. Ele abriu mão da sua posição junto a Deus. Ele não quis ser igual a Deus. Ele abriu mão. Para que exemplo melhor de humildade do que o nosso mestre? Abriu mão da sua posição, tomou a forma de servo, de homem, né? Se humilhou, sofreu, morreu por mim e por você. Que exemplo de humildade, o nosso mestre. É ele que nós temos que seguir. É ele que é a nossa referência, Jesus Cristo. E por último, o valor do amor. O princípio do amor, que não pode faltar em nossas casas, né? Na hora da confusão, na hora da agonia, você escolhe amar. É uma escolha. Você escolhe amar. Você escolhe abrir mão, muitas vezes, de que você está certa, mas você escolhe abrir mão, né? Você não bota o dedo na cara e diz que você é que manda. Não. Quem manda é o Espírito Santo. Quem manda é o Senhor, Ele é o dono do nosso lar. E muitas coisas precisam cair por terra. Então o amor não pode faltar em nenhum relacionamento, seja ele qual for. Como é esse amor? O amor descrito em 1 Coríntios 13. Amor doador, amor de entrega, amor que não espera nada em troca. Amor que não espera nada em troca. Amor que não tem desconfiança. Amor sem competitividade, amor sem interesse, amor genuíno, amor que gera paciência, amor que gera perdão, amor que cura, o amor de Deus. E a palavra diz
que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Ele é amor. É esse amor que tem que estar dentro da nossa casa. É esse amor que tem que fazer parte das nossas vidas. É esse amor que tem que guiar a minha e a sua família. É o amor, o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, porque Ele é o próprio amor. Sua família importa? Coloca Deus aí no centro de todas as coisas, em primeiro lugar. Coloca Ele sim. Coloca a obediência à sua palavra. Coloca a obediência à liderança. Seja humilde. Reconheça que você também erra. Não pense que é só o outro que erra, não. Você também erra. Porque tem pessoas que acham que só o marido erra ou só a esposa erra. Você também erra. Ou só os filhos erram, né? E os filhos, muitos filhos acham que só os pais erram. A gente precisa reconhecer isso, se humilhar mesmo. Se humilha diante do Senhor e vai lá no marido, ou no filho, ou na esposa, pede perdão, oferece o amor, diz assim, poxa, eu errei, né? Não era essa palavra que eu queria colocar, não era isso que eu queria fazer, não era isso que eu queria dizer. E reconhece o erro, mostra a humildade, pede perdão e coloca o amor para reinar no lar. Que nessa noite, né, nós possamos entender que nós estamos aqui nesse mundo, mas não somos dele. Que possamos entender que estamos numa sociedade corrompida, uma sociedade que troca os valores, mas nós não fazemos parte dela. Nós não fazemos parte da sociedade que tudo é normal, que tudo é bonito, que tudo é lindo. A gente não pode trazer essas coisas para dentro da nossa casa. Depois a gente não sabe porque as coisas estão acontecendo. Muitas vezes as coisas chegam porque a gente não fechou a porta, porque a gente não fechou a brecha, porque a gente abriu, escancarou, o inimigo entrou e fez a festa. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor coloque realmente no nosso coração a importância que as nossas famílias têm para Ele, para nós, para a sociedade, que nossas famílias, elas sejam mesmo diferencial nesse mundo. Eu quero ser careta, eu quero ser cafona, eu quero ser ultrapassada, mas eu não quero errar o caminho do céu. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde.